Então vamos falar sobre a questão do Lúcifer, né? Que é citado aqui nessa profecia de Ezequiel. O que acontece é que, segundo estudos, a Terra ela não foi criada do zero. Pelos estudos de Gênesis, já existia uma Terra sem forma e vazia, mas com água, né? E de dentro dessa água foi tirado a porção seca. Parece que essa terra, de fato, foi restaurada, tá? Nós temos muitas evidências de fósseis, de coisas que não parecem fazer parte de uma vida junto com a humanidade. Então, possivelmente, essa teoria de que a Terra foi restaurada, ela se adapta perfeitamente nos textos. Por quê? Porque quando você lê a criação lá do universo, há uma conexão entre um texto da, quando, da mulher de Ló, quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, essa palavra virou, né, que é essa palavra que a mulher virou uma estátua, se tornou uma estátua de sal, é a mesma palavra hebraica usada no texto lá da terra, se tornou sem forma e vazia. Ou seja, acredita-se que existiu um Éden, né, anterior ao Jardim do Éden, e nesse Éden era onde o Lúcifer vivia, né, o Lúcifer Satanás, né, quando ele era um querubim ainda. Porque esses textos de Ezequiel, apesar de parecerem referências diretamente a personagens da época que realmente agiram com toda a malignidade, há citações aqui que com certeza não se adaptam para um ser humano, como chamar de querubim, dizer que o cara andava por pedras afogueadas, entre pedras preciosas, e essas pedras preciosas citadas nesse texto são as mesmas pedras, ou na verdade são 9 aqui, e 12 pedras citadas lá em Apocalipse de João, sobre a nova cidade, né, o novo paraíso, o novo lugar que vai ser restaurado. Então há uma conexão direta com o Apocalipse, né? E a gente tem muitas conexões. Tem uma conexão em Jó também, de uma palavra lá que Deus fala com Jó, que também está ligada diretamente a esse texto. E a gente tem lá no Apocalipse as descrições de Satanás e seus anjos lutando contra Miguel e seus anjos. Nós temos lá que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu, e depois diz que esse dragão é a antiga serpente do Éden. Então há uma conexão direta entre o porquê que a serpente estava no Éden, no Jardim do Éden. É porque possivelmente naquele lugar ele era um jardim do Éden antes, né? E ali foi criado um jardim do Éden no Éden, um jardim no Éden. O jardim lá do Éden, ele é um jardim no Éden, ou seja, poderia existir um antes que foi destruído, né, com essa queda, e foi criado no Éden um jardim humano. E qual era a perspectiva desse ser Lúcifer, desse Satanás, em relação a Jesus? E como eles viam Jesus, né, lá no início? Você percebe que quando Jesus vai expulsar demônios, os demônios falam assim: eu sei que tu és o Santo de Deus, vieste nos atormentar antes da hora. Então você percebe algumas comunicações que dá a entender que os demônios, as estrelas que caíram do céu, 1/3 lá da cauda do dragão que os derrubou, esses demônios, que vão estar lá no lago de fogo e enxofre, né, que arde com fogo e enxofre, lago de fogo que arde em enxofre, e você só tem lá castigados nesse lugar Satanás, seus anjos, a besta e o falso profeta, que foram lançados vivos, que também faziam parte desse sistema maligno, sendo que são humanos, possivelmente, né? Foram lançados vivos lá para dentro. E você não tem outros seres, né? Você não tem alma penada, você não tem nenhum outro ser lançado lá dentro, a não ser essas figuras e os que não estiverem escritos no livro da vida, tá? Do Cordeiro, que aí já passa a ser questões da humanidade. Então você tem muitas conexões desse texto que realmente o profeta está profetizando uma lamentação sobre o retiro aqui,
Filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E aí todo profeta ele fala da parte de Deus. Ele não fala uma coisa de particular elucidação, como diz a Bíblia. Ele está falando diretamente o que Deus o mandou, ou seja naquela época através de um anjo, mas ele está sendo porta-voz da palavra de Deus. Ele está recebendo nutrição espiritual para falar, revelação espiritual para falar. Não é como hoje a pessoa fala, Deus revelou isso, Deus revelou aquilo. Isso até é perigoso fazer isso, né? Perigoso, pessoas podem morrer por conta disso, mas as pessoas brincam com isso. O profeta era uma pessoa exclusivamente nascia com aquele propósito e era encarregado de levar essa mensagem. Então, e às vezes era a mensagem que ele nem queria carregar, né? Você vê que quando Jonas vai profetizar aos povos bárbaros, Jonas não queria que os povos se arrependessem. Ele não queria que Deus os perdoasse, e por isso ele foge. Então você percebe que não vem dele a profecia. Aí fala aqui do texto: tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Aí começa a falar de algumas pedras que tem uma semelhança lá com as profecias do Apocalipse. Obras dos teus tambores, obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam entre ti. Aqui falam, geralmente, quando uma pessoa ela é venerada na época, existe todo um cântico em torno dela, e você vai ver que existe também um cântico em torno desse ser aqui. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras fogueadas e andava. Lógico que isso aqui não tem como ser adaptado a um ser humano, né? O querubim ungido para proteger, no monte santo de Deus, né? Perfeito nos teus caminhos. Então é muito complicado. É chamado aqui de querubim protetor entre pedras fogueadas. Não tem como essa referência ser sobre o Tiro, o rei Tiro, né? Ele levantou uma lamentação aqui sobre o rei Tiro, aqui está no texto. Mas ao mesmo tempo, o profeta ele pode falar coisas com vários significados. Uma profecia, se você for ver algumas profecias, elas não ocorrem em sequência, né? O profeta pode falar uma coisa, um texto aqui, e o cumprimento disso não ocorrer em sequência na mesma época. Pode ocorrer nessa época aqui e a outra parte no futuro, né? As profecias não ocorrem em sequência. Isso que às vezes se esperam, quando esperavam o Messias, esperavam uma sequência de evidência, sendo que algumas daquelas profecias que os judeus esperavam, elas não se encaixavam naquela época, elas seriam para o futuro, né? Você vê que quando Jesus está na Terra, ele começa a falar das profecias de Daniel, né? Ele fala da destruição do templo, e no mesmo texto ele fala: quando vides o abominável da iniquidade, ao qual profetizou Daniel. Jesus fala diretamente essa referência, o qual profetizou Daniel. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso depois aconteceu, eles fugiram para o monte de Petra, se esconderam quando o Tito Vespasiano lá destruiu o templo, né? Então tu vê que a profecia está conectada diretamente à destruição do templo. Você vê que realmente se cumpriu a profecia de Daniel. Eu lembro que Paulo, ele fala que Paulo falando no ano 50, ele fala assim: não pense que a vida de Cristo está próxima, né? Quer por palavra, não se atormente com isso, quer por palavra, quer por mensagem, seja o que for, porque a vinda dele não acontecerá antes desse cara, do abominável da iniquidade. Ou seja, enquanto não aparecesse essa profecia diretamente ligada à profecia de Daniel, não viria, Cristo não poderia vir, Jesus não poderia vir à Terra antes dessa profecia.
E parece que isso é encaixado de uma forma para que as pessoas não se confundam, não confundam aquele evento com uma vinda de Cristo. Porque já tem gente confundindo isso. E não dá para confundir. Por quê? Porque quando se destrói o templo, e Jesus narra a questão do homem da iniquidade, que depois foi o Tito Vespasiano no ano 70, você tem conexões que mostram que Jesus não voltou naquela época. A primeira delas, a profecia se cumprindo, o homem da iniquidade ali profetizado por Daniel nesse caso era o Tito Vespasiano. No caso anterior parece que foi o Antíoco Epifânio, né? Numa outra profecia de Daniel, que foi muito antes de Cristo, mas que era um rei, o rei Antíoco Epifânio. Nesse caso, o Tito Vespasiano cumpre a profecia do homem da iniquidade. Só que isso é no ano 70 depois de Cristo. E quando Paulo fala para a igreja que a vinda de Cristo eles não estavam pregando a vinda de Cristo ainda, que Jesus não voltaria rapidamente, porque não havia acontecido esse evento. Então, 20 anos depois da pregação de Paulo, esse evento acontece. A partir dali, você já começa a entender que a vinda de Cristo está mais próxima. Por quê? Porque concluiu a profecia que Jesus falou, né? E ali já não resta mais outra conclusão de profecia do Antigo Testamento nesse quesito. A próxima é a vinda de Cristo. O que conecta textos de Paulo com o Apocalipse e a vinda de Cristo é a literalidade da nuvem. A nuvem é literal. Quando Jesus estava indo embora no último evento, que ele sobe nas nuvens, os anjos testemunham, duas testemunhas, anjos, testemunham que Jesus voltaria da mesma forma. Jesus já veio à Terra depois de glorificado. Ele volta à Terra algumas vezes. Você vê em textos bíblicos, como naquela passagem que os discípulos estavam pescando, Jesus já tinha subido ao Pai. E ele volta: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Só que ele não volta como o cumprimento das nuvens. Ele não volta porque o cumprimento das nuvens ele está encaixado numa sequência de eventos. Ele voltará para destruir o anticristo. O sistema do anticristo vai estar no mundo matando, vai decapitar pessoas que depois vão ressuscitar para reinar com Cristo 1000 anos, né? Vai vir a era do milênio. Então, você percebe que a nuvem é literal. Jesus, quando vier glorificado, todo olho verá, não vai haver dúvidas. Então, a forma glorificada que ele voltar já demonstra que as pessoas não podem acreditar em qualquer que seja a mensagem de uma volta do suposto Messias.